Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao CrossFit e ao cross-training para profissionais da área de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje a gente vai falar sobre ter ou não ter seu próprio negócio. Eis a questão. Eis a questão. Abrir seu próprio negocinho. Começou. A gente fez uma pesquisa, né, Nath? Dentre as pesquisas e o bate-papo que a gente faz com a audiência, apareceu muito e nos chamou muita atenção, né? A gente falou bastante sobre isso, falou, putz, vamos falar sobre isso no podcast, que eu acho que a audiência vai gostar. Não foi isso que aconteceu? Foi. Eu acho que esse tema ele é um tema bem abrangente e aqui, né, quem somos nós para falar se você deve ou se você não deve abrir o seu próprio negócio, cada um sabe, né, qual que é o propósito daquilo, mas é importante você saber o porquê, né, e pesar se isso realmente tem um ponto positivo e negativo, e é nisso que a gente vai falar bastante hoje, né, para você pesar os pontos positivos e negativos. Muita gente tinha um sonho de abrir o seu próprio negócio, às vezes físico até, e aí, no meio do caminho, começou a pesar os prós e contras e acabou mudando de ideia. Então, é importante saber realmente o propósito, porque sem propósito parece que tudo fica um pouco mais difícil, mais longe, né? Fica mais difícil de alcançar, vamos dizer assim. Eu acho que no Brasil a gente sabe que a grande maioria das empresas que são abertas são fechadas depois de um tempo. Eu acho que na área de 2 anos. E a grande maioria mesmo, né? Eu acho que 86%. Então. 83%. Muita coisa. É um índice muito alto. Então, acho que vale a pena a gente levantar essa discussão e acho que vale a pena também a gente comentar duas coisas bem importantes. A primeira porque, já que a gente fala tanto de ginástica, o seu canal é sobre ginástica, você fala sobre ginástica para profissionais, mas você também ensina como rentabilizar e tirar e fazer com que o profissional possa ganhar dinheiro usando a ginástica. Então, de certa forma, isso está conectado com o propósito de negócio, né? Exatamente. Às vezes as pessoas da nossa área estão ligadas a negócio físico. O negócio físico. E nem sempre precisa ser, né? Por exemplo, a gente dar uma consultoria online é um negócio, né? Só que é um negócio online. Um personal é um negócio meio físico, meio, né? Porque assim, você não precisa ter o seu espaço, né? Mas é físico porque você está lá com a pessoa, Sim. Enfim. Existem várias modalidades, né? Então faz sentido a gente falar sobre isso porque você é o seu próprio negócio antes de você querer abrir qualquer negócio físico ou não, ou digital. Eu acho que você primeiro tem que saber que você é o seu próprio negócio, né? E aí o segundo ponto é que hoje, mais do que nunca, nosso querido amigo que já contribui muito nos outros podcasts, Eles falam que Messi, eu sou convidado, mas eu acho que não. Depende, né? Aquele convidado permanente. Mas hoje até acho que você vai até protagonizar um pouco mais com a experiência que você está vivendo como sócio daqui da Kahoot. Acho que você vai conseguir contribuir muito e trazer bastante informação, pegando um gancho com o que a Nath estava falando, do ponto de vista de quem tem um negócio com uma estrutura e a Nath de quem tem um negócio com menos estrutura, um negócio mais leve do ponto de vista de estrutura. Tudo tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, e a gente vai conseguir falar sobre isso bastante hoje, certo? Maravilha. Então tá bom. Então vamos começar aqui com a minha listinha de perguntas, e aí seguindo sempre uma sequência lógica, né? A gente sempre começa construindo a parada. Então vamos lá, a primeira pergunta é: por que os profissionais lá na pesquisa manifestaram tanto de querer abrir o próprio negócio? Por que as pessoas têm essa... A gente via muito abrir, como a galera é meio que da área do cross-training, do crossfit, a resposta muitas vezes era: quero abrir meu próprio box. Não era um negócio, era o box. Não sei se tem exatamente uma diferença entre um negócio e um box, mas enfim. Por quê? Por que vocês acham que eles manifestam tanto essa vontade? O que acontece aí na cabeça dos profissionais de educação física que isso vem à tona? Você quer falar primeiro? Pode falar. Cara, a primeira preocupação que a gente tem, a gente trabalha com o nosso corpo, a gente trabalha com a nossa mente, e a gente
vê que depois de um certo tempo você não vai conseguir contribuir da mesma forma ou ter a mesma atuação. Então, a gente já começa a se planejar ou para estruturar o próprio negócio, sendo físico ou não, né? Ou para você ir para a área acadêmica, que aí você vai ter uma longevidade bem maior, que você vai estar atuando mais, dando aula, né? Você trabalha ou dá aula? Dando aula em universidade ou cursos de extensão. Então, é um planejamento e é uma preocupação ou uma dor que todos os educadores físicos têm. Então, no meu caso, eu tenho 30 anos aí, né? Eu sempre tive isso em mente. Fala, vou trabalhar bem até uns 45 anos, eu vou estar bem. Tem muito ainda do preconceito. Se para o público comum é difícil você arrumar um emprego depois dos 40, imagina você sendo um profissional da área de educação física, que você tem que estar bem. Você tem que estar bem em todos os aspectos, bem psicologicamente, fisicamente, para a pessoa poder te contratar. E é muito difícil academias ou boxes ou qualquer outro lugar que não seja da área acadêmica contratar uma pessoa com mais de 40 anos, né? Que eles vão querer, o espaço tem que ser jovem, não sei o quê. Não estou falando que as pessoas que têm mais de 40 anos não têm esse espírito jovem, mas quem vai apostar dinheiro normalmente não vai querer colocar. Então, a cabeça já começa a pensar a partir daí. Você começa a ter um planejamento para você continuar na área que você gosta, né? Ou abrindo o próprio negócio ou indo para a área acadêmica. A gente sabe que a nossa área é uma área muito, vamos dizer assim, desgastante fisicamente. Então, a gente, fora tá com a cabeça, né, boa para se atualizar aí, para continuar estudando, enfim, é muito físico. Então, a gente passa basicamente o dia inteiro em pé, né, demonstrando exercício, enfim, imagina, às vezes a gente demonstra o mesmo exercício 4, 5 vezes por aula. Se você dá 10 aulas aí, né, você já faz uma noção de quanto faz um ódio inteiro. Você faz um ódio inteiro demonstrando, só que você tá frio, sem fazer mobilidade antes, fazer aquecer, às vezes tá um dia frio, você tá fazendo movimento lá, então a gente sabe que é muito físico. E aí as pessoas pensam, só tem que tomar muito cuidado exatamente por isso. Por que as pessoas querem? É isso que a gente quer forçar vocês a pensar. O porquê que vocês querem. Porque, às vezes, muita gente quer porque está vendo outras pessoas abrir o seu próprio negócio e acha que é fácil, porque a pessoa, de repente, começou a lotar as salas. Toda vez que fala abrir o próprio negócio, a mente mente poluída dele. Né? Quinta série. É curioso porque quem tá ouvindo não vai entender nada, né? Mas a Nath tava falando, e aí ela falou abrir o próprio negócio, eu olhei pra cara do mestre, o mestre tava dando risada, aquela risada segurada, assim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Desculpa, Nath. Não, imagina. Então, é exatamente isso. Às vezes a pessoa tá vendo, né, o amigo lá abrir, e aí a pessoa fala, nossa, mas ele tá tendo muito resultado, tá chegando muito aluno, enfim. Também vou abrir meu próprio negócio também. E aí o que acontece? A pessoa nem sempre sabe quais caminhos o outro tomou, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? E muita gente ainda acha que abrir o seu próprio box, a sua própria academia, o seu estúdio de personal, acha que vai trabalhar menos. E tá aqui o Messi para falar que não é bem assim que acontece. De maneira geral, o educador físico ele é muito emocionado, né? Tipo, é o cara que ele... puta, eu vou abrir, ele faz uma continha de padaria no papel, aí fala, não... Poxa, se eu tiver 100 alunos cobrando tanto, eu vou conseguir tanto. Aí eu vou tirar esse tanto. Tipo, vamos supor, tenho 50 alunos a R$100, já vai dar 5 pau? 5 pau? 5 pau. 5 pau, beleza, R$5.000. Se eu alugar um espaço para fazer meu estúdio funcional e ele for 2.500, eu tenho 2.500, eu já começo a me garantir, mas não é bem assim, não vai se fazer conta de papel. O ruim da nossa área é que a gente não tem noção de nada do setor administrativo, e o que você precisa para abrir um negócio, que a gente vai entrar nisso mais para frente, mas são várias coisas que a gente necessita, planejamento, uma
cacetadas de coisa. Então, o que eu falo para vocês, não sejam emocionados, né? Pensem no propósito que você quer abrir. Quero abrir para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. Mas você tem um planejamento e você vai ter que ter paciência. Não vai ser uma coisa simples. É um empreendedorismo, Isso. né? É o que a gente fala bastante no curso, até tem a parte de negócios, a gente quis incluir isso exatamente porque muita gente tem dificuldade nessa parte, né, na nossa área. Tem o receio de cobrar, de fazer contrato, de várias coisas que para você abrir o próprio negócio, você precisa ter uma noção muito maior do que quando você dá suas aulinhas ali e tá tudo certo, né? Não tem nada de errado em você só dar aula e não querer abrir seu próprio negócio, mas assim... Não vai dar. Não vai dar para continuar falando. Olha, gente, trabalhar com homem é difícil, viu? É isso que eu tenho para dizer. É que eu já vim com a coisa na cabeça. Se você tentar abrir seu estabelecimento e não der certo, você vai ter que abrir seu próprio negócio para manter seu estabelecimento. Misericórdia. Só piora. Então, ter ou não ter seu próprio negócio. Meu pai do céu. Eu achei engraçado agora que a gente estava falando da conta de papel de pão, né? O mestre estava falando. E me veio na cabeça, caraca, será que abrir padaria é mais fácil? Porque todo mundo fala conta de padeiro, né? Eu tô fazendo conta de padeiro, mas não... Eu vou até pesquisar, fiquei curioso para entender de onde veio esse termo, creio que né? é conta de padaria, porque, vamos supor, a gente tá tomando cerveja e ele pega e faz a conta no papel lá, uma conta simples no guardanapo, entendeu? Exatamente. Mas é o que a gente acaba fazendo mesmo. Não é algo planejado, realmente. Eu já fui emocionado já, antes de abrir o box, bem no começo da área, eu pensei, vou abrir e tal. Se eu tiver tantos alunos, aí você pensa assim, eu vou pagar o aluguel. Cara, o aluguel tem IPTU, tem conta de água, você não vai conseguir ficar atendendo sozinho, você vai ter que ter um profissional, você vai ter que gastar com esse profissional praticamente o dobro do salário. Se você for pagar 1.200, você vai ter uma receita de 2.400 só por causa daquele funcionário. Então, é muito diferente do que a gente pensa. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí, mas... Eu ia te perguntar até agora... eu ia colocar para a audiência a pergunta que a gente sabe já qual é a sua resposta, mas eu ia te perguntar com relação a se você sempre teve vontade de abrir meu próprio negócio. Uma de academia. Ter ou não ter uma academia, um box, etc. Mas depois eu acho que mais para frente vai encaixar melhor essa pergunta e eu trago ela de novo à tona. Uhum. Antes disso, vamos fazer um link com o podcast, o episódio anterior, que a gente falou sobre reconhecimento, que foi outro tema que a galera, quero ser reconhecido como profissional, quero ser valorizado como profissional, etc. E aí agora a pergunta é, por que ser reconhecido pode, ou é importante para você, se você decidir por ter o próprio negócio, porque a pessoa pode, que fique bem claro que a gente não está nem defendendo e nem martirizando quem ter ou não ter o próprio negócio, né? Se a pessoa tiver perfil para isso, quiser estudar, quiser comer cavaco e ir para cima, que não pode. Não é fácil, não é simples, Não é simples, né? Beleza, vou abrir, bom, abriu, não é assim, né? Tá tudo bem quem quer e tá tudo bem quem não quer, tá tudo em ordem, né? Mas linkando com o episódio anterior, por que ser reconhecido, ser um profissional reconhecido, tanto pelos alunos quanto por outros profissionais, etc., é importante para ter o próprio negócio? Como a gente falou, acho que ser reconhecido é uma série de coisas, né? Então, é uma série de fatores que fazem você ser reconhecido no final. Então, se você tem esses pré-requisitos, que foi o que a gente falou lá no podcast passado, que é não cometer alguns erros clássicos, né? Que a gente falou bastante sobre isso, o que não fazer, né? Porque é muito fácil você, às vezes, ficar pensando no que eu tenho que fazer de certo, só que você está cometendo um monte de erro antes. Então, a gente tem que aparar as arestas para depois pensar em lapidar, né? Então, eu acho que é uma série de coisas. E entre elas saber vender o seu produto, né? É você valorizar o seu produto. Enfim, então eu acho que isso, quando você vê
no espaço pequeno, se você vê um profissional que sabe o quanto cobrar sem se desvalorizar esse também alto, né? Todo mundo cobra 100 e o cara cobra 1.000 e ele não dá um serviço diferente. Beleza, então ele já sabe que se o profissional comete esse erro, no negócio dele ele também vai cometer. E a probabilidade é que não dê certo, assim como não vai dar certo para ele, né, como pessoa física, muito menos como empresa. Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra, exatamente porque se o profissional leva a sério o seu serviço, vai levar a sério o seu negócio também, né? Se ele sabe quanto cobrar e como administrar aqueles alunos, ele também vai saber como administrar o negócio. Então, acho que por isso que do ser reconhecido vai te ajudar e como é dessa forma, né? Eu acho que uma coisa vai... se você consegue fazer os 10%, você vai conseguir pensar lá no 100, né? Então você vai escalonando isso. O que eu vejo, assim, de você ter o reconhecimento como um bom professor, é que você vai começar, não pensando só em espaço físico, se você quer ser um personal, você tendo reconhecimento dos seus clientes, provavelmente você já vai começar a ter mais facilidade para adquirir alunos de personal, né? E a valorização como um bom professor, estou falando em vista do cliente, do aluno. Agora, a valorização profissional de pagamento, você já vai te ajudar, porque você vai começar a ter mais receita, né? Para você poder capitalizar e depois ter um gasto maior, caso você queira abrir uma estrutura, ou com cursos, ou com alguns outros tipos de coisas. Vamos supor, sei lá, pagar um marketing aí para o Léo. É um valor. E eu preciso ter dinheiro para poder gerar para ele. Então, esse reconhecimento vindo dos alunos ou vindo do seu chefe que vai estar te pagando mais, você tem que ter um investimento na sua carreira mesmo, ou dentro do propósito que você tem, que seria abrir um negócio, né? Então, a valorização profissional vai te ajudar demais. Você vira referência, que nem na Kahoot, vai ter aula com quem? Vai ter aula com a Nath, vai ter aula com o Luiz, vai ter aula comigo. Então, a gente já tem uma valorização dentro do ABC, sem falsa modéstia, assim. A gente é reconhecido. A gente aqui. Conquistou o nosso castelinho Isso. aqui, né? Então, eu acho que... Tem muito aluno que vem por causa de vocês. Por causa da gente. Eu acho que a gente tem que saber realmente falar isso, né? A gente até conversou sobre isso em algum podcast anterior aí, você sabe no que você é bom, né? Assim, você sabe o quanto você é bom para fazer algumas coisas ou não, né? Então, assim, é falsa modéstia, né? Falsa modéstia. Mas é isso. A gente construiu o nosso castelinho e não foi da noite pro dia, não foi mês passado para esse mês. Foi todo um processo, a gente trabalhou todos juntos, depois, beleza, cada um seguiu o seu caminho e hoje a gente se esbarra tanto para dar aula quanto para treinar, para trocar ideia de negócio mesmo, né? Quanto mudou e quanto a nossa cabeça evoluiu. Sim. Né? Nesse meio tempo. Eu olho para trás lá, 6 anos atrás, como eu dava minhas aulas e como eu tinha de ideal para minha vida, mudou totalmente. Tenho certeza que mudou de todo mundo. Né? E isso ajuda bastante. Você sendo valorizado, se tornando referência naquilo que você faz, você atrai pessoas. Então, a valorização profissional, para quem quer abrir um negócio, ela é fundamental, de todas as formas. Acho que eu tentei ser claro, mas tanto valorização como bom profissional, quanto valorização monetária, vai te ajudar bastante. E isso, para você poder gerar o seu próprio negócio, abrir sua empresa, vai ser fundamental. Eu acho que no episódio anterior, quem está curioso vai lá, porque a gente não vai conseguir ficar listando todas as coisas aqui, mas a gente elencou 1 milhão de coisas que se deve, que se não deve fazer. E deixamos bem claro que nem eram todas ainda, que talvez a gente poderia passar aqui horas e horas e horas encontrando coisas que se deve fazer e que se não deve fazer. A gente conseguiu lembrar algumas coisas que eram mais rápidas do nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que você, olhando para os outros profissionais, também você vai conseguir linkar mais várias. Sim. Né? E aí esse conjunto de coisas, né, o profissional que executa as coisas que se deve fazer e não faz aquilo que não se deve fazer, tem como resultado o reconhecimento e a valorização. Foi isso que a gente falou muito no podcast anterior. E ter sucesso no seu próprio negócio também requer essas pequenas coisas. Com certeza. Né? De ser Então, quando você já é um profissional valorizado e reconhecido, é uma coisa a menos que você tem que se preocupar,
Porque quando você resolve abrir sua própria empresa, além dessas coisas aqui, tem 1 milhão de outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tem inúmeras coisas que você tem que se preocupar. Então, se você tiver essas inúmeras coisas como empresário e mais ainda ter que se preocupar em buscar seu reconhecimento, sua valorização, é um trabalho muito maior. Então, se você buscar primeiro o seu reconhecimento, sua valorização, para depois... Eu acho que são abrir níveis de maturidade profissional. Isso, Né? Então, assim, chega um nível de maturidade profissional que você já está realmente preparado para abrir a sua academia, seu estúdio de pilates, enfim, estúdio de personal, enfim. Então, eu acho que é níveis de maturidade. E chega um nível de maturidade que é isso, você já é reconhecido tanto, né, pelas pessoas, pelo box, por outros profissionais, quanto reconhecido da forma de, né, a gente fala, de ser admirado, mas também da parte de remuneração também. É isso. Beleza. Então, bom, posso ir para a próxima pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre reconhecimento e valorização? De abrir o próprio negócio? Na hora que eu me recuperei, ele... Bom, vamos lá. Então, beleza. Ainda falando sobre terem uma empresa, abrir o negócio e tal, quais são... Ah, ainda bem que eu escrevi certo. Olha, eu ia falar quais são os tipos de negócio que se pode abrir, mas não, quais são os tipos de negócio que se pode ter. Ficou melhor, tá vendo? Melhorou. Então, a pergunta é essa. Beleza, a gente está falando de ter o próprio negócio, de abrir uma empresa, e existem inúmeras modalidades, né, cada uma com a sua pequena característica. Acho que vale a pena a gente citar algumas aqui para eles irem organizando isso na cabeça e tal. Cara, assim, o mais comum, primeiro negócio é o personal. Então, o personal, você vai estar lá na academia, você começa a abrir sua cartela de clientes e tal, e mesmo assim você tem que já pensar, independente, vamos supor, se está na sua academia, provavelmente não vão te cobrar a taxa de aluguel de sala, a não ser que seja uma academia dessas grandes redes que aí eles cobram mesmo e vão cobrar por aluno. E aí você já tem que ter um planejamento prévio de quanto que você vai cobrar para você poder pagar, e aí você já começa a fazer alguns tipos de conta, né? Mas você não vai ter a receita com de gasto com outros profissionais ou com compra de equipamento, a não ser que você vá para condomínios. E se você tiver o deslocamento, você tem uma conta feita diferente e tal, mas de qualquer forma, você vai fazer a sua continha para o seu negócio. Que é uma conta muito mais simples, né? No primeiro momento. Isso. Talvez seja até um primeiro passo a ser dado, né? O segundo, e está entrando bastante, é o personal online ou aulas de consultoria ou aulas de alguns temas específicos ligados à fisiologia, como se fosse cursos, né? Também entra como um tipo de negócio que você também já tem um investimento, vai ter um investimento um pouquinho maior, tem que comprar uma estrutura legal, câmera, microfone, bababá, você já vai ter um gasto, e um gasto com marketing mensal para você poder fazer seu negócio rolar. Aí depois, também tem a galera que vai nos parques. Galera que vai no parque, ele não vai ter, o parque é público, você não vai ter que gastar nada, mas você vai ter que gastar com equipamento e também com divulgação do seu negócio. Tem estúdios de personal, estúdios de pilates ou estúdios de dança, que aí você já vai ter um espaço físico, uma sala menor, né? Mas para você atender, você vai ter que ter uma recepcionista, você vai ter gastos de aluguel, de IPTU, água, luz e material, equipamento já entra num gasto maior, né? Isso para estúdios de, enfim, dança, pilates e musculação funcional. Aí depois a gente vai crescendo. Academia. Educador físico, sozinho, se estiver ganhando muito dinheiro com personal, você vai conseguir abrir a academia sozinho. Senão você vai ter um anjo investidor, um parceiro ou vários profissionais de educação física. Aí você já vai ter uma conta totalmente diferente, né? Você vai ter uma conta do aluguel, vai ter a conta dos funcionários, de outros professores que você vai contratar, conta de quantos equipamentos você vai precisar. Investimento inicial até, né? Capital de giro, que é uma coisa importante que a gente vai falar mais pra frente, mas não é porque você tem 20 pau que você vai investir esses 20 pau todo, e aí depois como é que fica pro próximo mês. Você tem que ter um giro, além do giro, o dinheiro do giro, você tem que ter um dinheiro para você se manter durante um certo tempo, porque não vai cair a receita logo de cara, até você
chegar no estágio do negócio se autopagar leva um tempo, então é uma conta diferente, né? Então são vários estágios que eu acabei falando, desculpa, né? Mas são vários estágios, eu mencionei do mais simples ao mais complexo, mas todos têm que ter um planejamento para você abrir sua própria empresa. A gente fala, né? Que nem, por exemplo, o Messi comentou dos parques, né? Porque parque não é público, né? Você não tem. Mas pensando nisso, até alguns parques começaram a selecionar. Por quê? Muita gente viu uma oportunidade de ganhar dinheiro ali. E aí imagina, quantos profissionais de educação física tem numa cidade? E todos querem dar aula no mesmo parque, porque geralmente é no parque que tem mais volume de pessoas, então começou a ficar uma bagunça, né? E aí os próprios parques começaram a organizar, tipo, Rapaz, tem isso agora? Lá em São Caetano tem, eu fiquei sabendo de alguns em Santo André também. Então, assim, a probabilidade é acontecer em vários. Eu já tava pensando em dar aula de natação lá no Ibira, lá naqueles lagos lá. É de graça. Porque você fica imaginando, é muito louco, né? Assim, às vezes a administração do parque começa a ver que tá mais atrapalhando o parque do que ajudando. Porque a gente sabe que tem profissional que não tem o menor respeito pelo outro profissional e aí começa a ter os problemas de briga, essas coisas, e isso vai trazer, né, uma coisa ruim para o parque. Então, até isso você tem que pensar, porque é uma coisa que às vezes você não... beleza, né? Não tem investimento inicial, eu vou ter que comprar lá meia dúzia de corda, meia dúzia de... uma caixinha de som e beleza, vamos aí, investir 5 mil reais. Aí a pessoa fala, aquela conta lá que o Messi falou, beleza, o cara vai comprar uma caixa, uns elásticos, umas cordas, beleza. Pronto, resolvido. Gastei 5 mil reais. Aí eu vou ter eu vejo o fulano dando aula, o fulano tem 20 alunos, toda aula, ele dá 3 aulas no dia. Nossa, 20 vezes tanto que ele paga. Em uma semana eu vou recuperar o dinheiro que eu investi. Rapaz. Lindo, né? Parece muito fácil. Só que a gente não sabe se aquele profissional tem 20 alunos por aula porque ele já é muito reconhecido, ele já construiu o castelinho dele. Você não sabe disso. Você não sabe o quanto que ele cobra, se é sempre assim com 20 alunos, porque você, né, quando você trabalha dessa forma, você pode ter 20 numa aula e 1 na outra. E aí? Já desestabilizou todo o seu planejamento. Então, às vezes o buraco é muito mais embaixo, né? Às vezes fica pensando no simples, mas sempre pensa mais a fundo, sabe? Assim, será que é só esse realmente o investimento dele? Será que ele não tem que tomar cuidado, por exemplo, se algum aluno se machuca, será que ele não tem nenhum equipamento lá para ajudar o aluno? É coisa que às vezes a pessoa não pensa, né? Assim, simplesmente. Simplesmente vai, né? Só vai. Só vai. E aí a hora que acontece, e agora? Cara, é uma coisa que você falou, gente, tem um questionário chamado Parque. Se você trabalha dessa forma, se você trabalha em parque, às vezes vem aluno de fora, assim, não, vem treinar comigo, a gente fica querendo que as pessoas venham, que seja atrativo, mas você, durante esse período de aula, você é responsável pela pessoa que está lá. E se ela tiver alguma parada cardíaca na sua mão e você tiver passado algum tipo de protocolo de treino que não era voltado para aquela pessoa, você vai responder por aquilo, né? Então, faz o questionário do parque, dá para a pessoa assinar, pergunta se ela tem alguma coisa ou não, se ela tem alguma dor articular, se ela toma algum tipo de medicação. Se você não sabe, tipo, ela fala, sei lá, eu tomo um diurético, você não sabe o que é diurético, vai lá, dá um Google. Que tipo, né? Às vezes você fala, tomei pré-treino. Aí o pré-treino tinha 1 quilo de cafeína. Se a pessoa toma um beta-bloqueador ou alguma coisa do tipo, dá um Google. Vai lá ver certinho. Isso já vai te trazer mais reconhecimento, que a pessoa vai falar, não, realmente ele está preocupado comigo, né? Então, são coisas que a gente tem que fazer. Se você vai para um personal, a primeira coisa que você tem que saber, velho, se o cara tem alguma coisa. Porque aí você vai ser mais assertivo para dar aula para ele e você vai correr menos risco. E caso, tipo, vamos supor, ele venha passar mal, Deus me livre, pode acontecer, morrer na sua aula. Não, você estava trabalhando nessa margem, com esse percentual em cima da frequência cardíaca dele, foi uma fatalidade. Tem como você se calçar disso, né? Porque a gente não adianta, né? Não adianta a gente fingir que não tá vendo nada. A gente trabalha com seres humanos diferentes, né? Com a saúde diferente um do outro, com um nível de
de Condicionamento. condicionamento, com algumas patologias. Então, assim, a gente não pode simplesmente, não, nossa, mas a gente não pode falar. Tem gente que nem fala sobre isso. Não, pelo amor de Deus, não pode nem falar sobre isso, que senão as pessoas vão parar de fazer atividade física. Não, o risco existe. E a gente tem que se calçar disso, ainda mais se você quer abrir o seu box ou dar aula num parque, por exemplo. Na praia, né? Tem muita gente que faz funcional na praia, é super legal, beleza. Só que você tem que saber, tá, beleza, quando eu tenho que me certificar de todas as coisas que podem acontecer com esse meu negócio, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, sim. É um assunto chato de comentar, porque, né, parece que, nossa, todo dia alguém morre fazendo atividade física. E não é assim, né, Todo mas... dia alguém vive fazendo educação. Todo dia alguém vive 2 anos e meio fazendo atividade física constantemente, e isso é cientificamente comprovado, esses anos a mais que a atividade traz, né? É que a atividade física ela vai servir de remédio para esse tipo de patologia, mas quando ela é bem orientada. Senão, é aquilo, né? A dose do veneno e do remédio, né? Só vai mudar a dose. Então, a gente tem que saber realmente qual que é a dose certa para aquele seu aluno. Então, o lance do parque vai ajudar bastante, que é coisa que, quando a pessoa vai abrir o próprio negócio, nunca ela vai pensar no negócio do parque primeiro. Beleza, equipamento, e aí? E às vezes uma folha que não custa nada para você preencher te salva a sua vida. Até curso de primeiros socorros, né? Vale a pena investir toda. Muito importante. Assim, na época que eu estudava, a gente fez os primeiros socorros lá, teve o módulo de primeiros socorros, mas muita coisa mudou, né? Tipo, hoje o pessoal nem usa mais como é que chama? O respirador lá? Eu esqueci. Na verdade, tem uma série de coisas, né? Faz massagem cardíaca. Não, aí teve uma época que era massagem cardíaca com respiração. Era 30x2. Aí o outro não coloca mais, não faz mais respiração boca a boca, só massagem cardíaca. O outro não, só massagem. Então, assim, muitas coisas mudam de ano a ano, né? Assim, por exemplo, a gente agora numa pandemia. Aí já mudou tudo de novo. Não pode ter respiração boca a boca, é só massagenzinha lá mesmo. O RCP, né? Que você faz, né, em cima do... Tem muitos lugares que tem, que dependendo, né, do tamanho do box, da academia, enfim, que você tem que ter uma parte lá de um desfibrilador, assim como você tem que ter extintor. São medidas de segurança que você tem que ter. E às vezes a pessoa não se preocupa com isso. E esse também é um gasto, que você vai abrir seu próprio negocinho, você tem que pensar que você vai ter que ter uma certificação do bombeiro e da prefeitura para você poder abrir o seu estabelecimento. Que senão chega o fiscal da prefeitura, você tá lá, tá bonitinho, sua estrutura e tal. Tá com CREF em dia. Tá com CREF em dia, mas ele fecha porque, referente ao município, você não está legal. Então, são taxas que você tem que pagar. Às vezes, alguma taxa que a princípio no começo ela é um pouco mais cara e depois você vai renovando ela a cada 2 anos, ou taxas que você paga anualmente. Então, são coisas que o papel de padaria, a continha de padaria que você vai fazer, provavelmente você não coloca isso. Sim. É engraçado, porque a gente começou falando das modalidades, você começou falando do personal, né? E o personal é uma modalidade que não tem uma estrutura física. Provavelmente não vai ter uma licença do corpo de bombeiro para funcionar, não tem. Não. Tem a desvantagem de que você tem que pagar muitas vezes para usar o espaço, como o Messi citou, mas até que ponto, quando você fala de pagar o espaço, você tem que lembrar que você não está pagando só o equipamento que você está usando, você está pagando o equipamento, a administração, uma série de coisas, a limpeza do lugar, todas as licenças e vistorias que o lugar tem para funcionar, muitas administração. Vezes o personal fala assim, nossa, mas que absurdo, na academia tal eu tenho que pagar R$500, né? Tipo, eu tenho que pagar R$250 por aluno, sei lá, tipo X. Aí a pessoa fala, nossa, mas que absurdo. Tá bom, mas quantas coisas o espaço está tendo que pagar para você conseguir dar aula naquele espaço, né? Então, assim, às vezes a gente só está acostumado a ver o nosso lado, né? Vem a nós, a vossa reino, vem a nós. Agora, quando você for abrir lá a sua academia, você também vai querer cobrar do outro personal. E aí?
Você vai cobrar R$ 50, sendo que você sabe que você tem que pagar um monte de taxa, que você também é responsável pelo aluno que ele está dando aula, não é só ele, porque o aluno está dentro do seu espaço. Não importa se ele tá, mas se o cara está atendendo dentro da sua academia, então você também é responsável por aquilo. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que realmente analisar os prós e contras, né? Que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Essa é justamente a questão que eu queria levantar, né? Independente da modalidade que a pessoa escolha, tudo vai ter o lado positivo e o lado negativo. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Não só se ganha e não só se perde. Não tem nada de errado na pessoa que escolhe, vou trabalhar só com personal. Tá tudo bem, velho. É isso aí, vai pra cima, faz o serviço bem feitinho e tal. Quero trabalhar só no parque. Beleza? O parque ainda é um lugar com um pouco mais de exposição, né? Porque você não consegue, não é um ambiente fechado onde você controla quem está participando se a coisa começa a crescer, chega uma hora que você não consegue. O parque, por exemplo, como que você vai, dependendo da quantidade de pessoas que aparecem para fazer alguma coisa lá com você não consegue controlar. É que nem o parque tem várias coisas. Pelo fato dele ser aberto, você depende do tempo, material, algumas coisas vão te limitando, é um ponto negativo. Ponto positivo, todo mundo tá passando, vê a aula, posso participar? Isso. Quanto custa? Então, você tem que pesar. Isso tem que estar dentro do seu planejamento. Eu tenho um amigo que ele começou assim, né? Só com personal primeiro. E aí ele e a mulher, na época era namorada, hoje mulher dele, e eles começaram a estruturar uma equipezinha de personal. Beleza. E agora? Tá. Começou a crescer esse lance nos parques e eles começaram a dar aula nos parques. Beleza. E se eu não me engano, posso estar errado da quantidade de tempo, mas eles demoraram uns 3 anos no parque, 3, 4 anos dando aula em parque, dando aula em evento, dando aula nesses segmentos que não precisavam de um espaço realmente físico para eles pagarem, por exemplo. E hoje eles abriram um negócio e assim, exatamente com o mesmo protocolo que eles usavam lá no parque, só que agora eles têm um espaço físico que eles comportam todos os alunos que vieram com eles desde lá do personal, que aí foram para o parque com eles e agora estão no espaço físico deles, né? Que não tem influência. Mas percebe que é um caminho, é um castelinho que tem que ser construído, são degraus que vão ter que ir subindo. Uma progressão. É um planejamento. Uma coisa que você falou que eu não esqueci de mencionar, assessoria. Antigamente, na época que eu estava na faculdade, começou a estourar esses lances de assessoria para condomínio, assessoria para parque. Então é um outro tipo também de trabalho de empresa que você pode abrir, mas aí, vamos supor, assessoria. Se é uma assessoria, você não vai trabalhar sozinha. Então você vai ter que ter planejamento de quanto você vai gastar por professor, se o cara vai ser seu sócio ou não. Se você vai entrar num condomínio, você já tem que ter um planejamento para saber sobre a legislação, para saber quanto que você vai cobrar para cada condomínio, se você vai trabalhar diretamente com o administrador ou se não. Então, tudo também tem o diabo do planejamento. Sim, sem dúvida. E a gente falou muito sobre isso, né? E esse ano foi um ano totalmente atípico, principalmente para a nossa área, né? Então, eu acho que vale até a pena citar isso, né? Para quem não sabe, o Messi, os meninos abriram o box um mês antes da pandemia, que inaugurou. 2 semanas a gente... 2 semanas antes da pandemia. Né? Então, você imagina, eles já estavam funcionando com grupos menores, grupos reduzidos antes disso. Mas sem cobrar, sem cobrar. Eles estavam só trazendo os alunos para experimentar, vamos dizer assim, né, a modalidade, para quem já nunca conhecia, e para quem já conhecia, conhecer o boxe e conhecer, para quem já tinha praticado crossfit. Beleza, mas ele abriu 2 semanas antes, ele tinha feito um investimento gigante, e 2 semanas começando a pegar alguma remuneração, né, ganhar alguma coisinha ali, em 2 semanas o box fechou, por conta da pandemia. Imagina se o Rafa, ele não tivesse realmente pensado no pior dos cenários. Eles não iam durar 1 mês. Eles iam falar, vamos fechar as portas, porque não dá.
A gente ficou 4 meses parado. 4 meses parado, atendendo em casa, né? Online, enfim. Mas, gente. No começo é muito difícil, né? Cara, imagina no difícil, começo, porque assim, beleza, alguns negócios, alguns boxes, né? Vamos colocar aqui no cenário do ABC, tá? Vamos falar no cenário do ABC, que é onde a gente está. Que já estavam estruturados há muito tempo, não aguentaram o tranco da pandemia. Porque a gente sabe que abrir um box de CrossFit, ele tem muito altos e baixos. E se você não está lá o dia inteiro, e se você não se programou para um baque desse que foi a pandemia, se você não tem um fluxo, né, de caixa, se você não tem uma série de outras coisas, o box fecha, porque não tem como bater as contas. E uma coisa é você colocar 1 mês o dinheiro do seu bolso, 2, outra coisa é 1 ano colocando lá dinheiro do seu bolso, não dá, né? Então, a importância de você ter esse planejamento é isso. Ele ter aberto 2 semanas antes de uma pandemia e ter resistido a pandemia inteira. E hoje, se você olha, a gente acabou de aumentar a capacidade, né? Mesmo com todas as medidas de segurança, a gente estava com 15 vagas, agora a gente está com 20, porque a gente aumentou a nossa capacidade de material, de espaço. Aqui a gente tem um espaço... Gostei do agente, cara. Caralho, sente aqui, ó. Agora vestiu a camisa, hein? Agora foi. Deixa eu tirar a camisa. Então, a gente tomou uma série de medidas para atender os alunos com segurança, mas conseguir aumentar o nosso fluxo também de alunos. Graças a Deus, ó, para vocês verem o que é assim uma vitória. Normalmente você vai ficar no vermelho no começo e tal. Quando você começa, teve um superávit. Ficou positivo. No superávit é quando você aumenta, mas quando você ficou positivo, cara, R$200, R$300, falou, meu, já começou a se pagar, já começou a dar um pequeno lucro. Então, você já fica feliz. Sinais que você está no caminho certo. Está no caminho certo. Então, o que a gente planeja para começar a ter o retorno de tudo que a gente investiu, de um investimento total? 2 anos. 2 anos assim, pagando todas as contas e tal, para a gente empatar no 0 a 0 do investimento que a gente teve. Então, são 2 anos ali, cara. Não quer dizer que você não vai tirar dinheiro. Porque, logicamente, você vai ter um saláriozinho, começa aqui devagarzinho, mas são 2 anos. Vamos supor, você investiu R$500 mil, daqui a 2 anos, se tiver bem o negócio, você vai conseguir chegar nesse R$500 mil que você investiu, pagando tudo, dando tudo certinho, aí depois começa o lucro. Aí é onde começa o lucro, não é que tipo, você começou a tirar dinheiro aqui e botar no bolsinho, que você já está tendo lucro total, porque você já gastou meia milha. Então, você já começa a ter lucro a partir do momento que você empata com o que você investiu. Aí sim é lucro. Tirando isso, não é lucro. Sem dúvida. E no caso de vocês da Kahui, hoje não vai dar tempo, né? Mas, e também nem sei até que ponto se a galera tivesse noção do modelo de negócio que vocês criaram, veria que era uma coisa muito além de simplesmente um box de CrossFit. Cara, o modelo é muito audacioso. É diferente. Basicamente, né? Para vocês entenderem, porque é muito complexo realmente, né? É até injusto a gente falar só algumas coisas, porque totalmente um plano totalmente diferente de negócio. Da indústria 4.0, né? Mas basicamente o risco, quem corre, né? Quem assume o risco, né? Acaba sendo eles. É o box que assume o risco. Porque não tem sistema de contratação anual. Você não fica preso durante 1 ano. Isso é uma perninha, né? Então mas é só basicamente para vocês entenderem, basicamente... Na verdade, eu acho que não dá. E não é o foco, né? Não nem é o foco, não é profissional aí, é mais na linha de empreendedorismo. Mas acho que o que a gente pode trazer para eles é se eu pudesse criar uma estrutura na minha cabeça do modelo de negócio de vocês, eu dividiria da seguinte maneira. Vou começar pelo primeiro ponto, que eu acho que é o primeiro ponto que está mais próximo dos profissionais, que é a parte operacional. Vocês têm uma parte operacional estruturada, né, que envolve infraestrutura, envolve a metodologia de treino, funcionário, parte operacional. Aí vocês têm uma outra perna, que a Bruna vai à frente, que é a perna de marketing. Vocês têm uma outra perna, que é a perna de vendas, que o Rafa... E assim, quando a gente fala vendas,
parece muito simplório, Não, né? é Ele bem- criou uma parada em cima do que é vendas, como que eu posso dizer? O que ele criou ali, cara? Ele criou, eu não sei. É como se fosse um protocolo mesmo para ele. É uma metodologia. É uma O Rafa, metodologia. se ele tivesse aqui, ele falaria a palavra certa Não, do mas que é. é um processo de vendas diferenciado. Isso, Então, isso, é um aqui, processo. galera, a grosso modo, para quem contrata Netflix e Globoplay, é da mesma forma. Você Isso. paga o que você utiliza. Então, você paga por pacotes de créditos as aulas. Caso você não queira mais fazer aula aqui, você consumir os seus créditos e você vai administrar seus créditos da maneira que você quiser, você sai. Então, o risco é todo nosso. Mas eu acho que ainda vai além disso. Porque ainda na Netflix você paga um valor mensal. E se você consumiu ou não, você vai pagar aquele valor mensal. Sim. Aqui nem isso. Então você paga só pelo que você teve. Você teve. Tipo assim, ó, você e fez sábados a aula, são livres, você pagou. quem quiser vir. Então assim, você só paga pelo que você realmente teve o produto. Então a aula, o açaí, a Nutri. A camiseta, o físio. Enfim, né? Então você só paga realmente pelo que você consumiu ali, né? Você não... se ele comprou 20 mones, vamos colocar assim, né? Que é a nossa moeda de troca. Gostei do nosso. Então, comprou 20 mones e ele não usou naquele mês, ele não vai ter que pagar por aqueles 20 mones e não vai consumir. Perdeu, vamos supor assim, né? Não perde. Ele não perdeu, ele vai poder consumir. Tem até o final do ano vigente para você consumir todos os mones que você teve. Então, você pode deixar na recorrência do cartão ou não. E esses mones são a galera mesmo que administra, né? Então, tem o lance do risco nosso? Tem, mas quem tá aqui vai estar satisfeito. Uma coisa é você prender com um contrato, às vezes a pessoa não tá satisfeita com o negócio, ela vai ficar xingando e vai influenciar todo o ambiente. Exatamente isso. Era nesse ponto que eu queria chegar. E o porquê que eles assumem esse risco? Porque eles sabem que realmente quem está responsável pela parte de venda está oferecendo o melhor serviço, quem está responsável por dar aula vai estar... Por quê? Porque se a gente não estiver oferecendo o melhor serviço, a pessoa não vai estar aqui no próximo dia. Uhum. E tudo bem para ela, porque ela não vai perder nada. Ela não vai ficar se amarrando aqui porque ela pagou alguma coisa. Não, ela simplesmente amanhã não aparece mais. Então, assim, percebe o quanto tem que se reciclar todos os dias, tem que ser realmente o que a gente falou no podcast passado, de a melhor aula do seu dia. Porque se você não der a melhor aula do seu dia, pode ser que amanhã você não tenha mais aquele aluno que você teve a opção de dar aula hoje. Justo. Aí eu estava falando da parte de vendas, enfim, tem ainda uma coisa que está, acho que na base assim da Kahoot, né? Que é a questão do sistema e tal, enfim, isso vai a muito, muito mais distante do que a gente poderia explicar aqui, mas basicamente o que eu queria, acho que consensualizar aqui é que não tem certo e errado. Não tem. Vocês escolheram, o modelo de negócio da Kahoot é um modelo de negócio onde tem os sócios proprietários, hoje é você, o Rafa e a Bruna. A Bruna entrou. A Bru. Tem vocês três, e aí vocês colocaram os pitbull para correr atrás de vocês. É isso aí. E aí a Nath que entra na jogada, o Luiz, quem entra junto, vocês colocam tudo na frente dos pitbull. Uhum. E os pitbull tá correndo atrás. Tem gente que não se identifica com esse modelo de negócio. Não quer. E tá tudo bem, tem gente que prefere ter uma relação diferente com o cliente, colocar um plano anual e etc. E que tá tudo tá bem. Tudo bem, são tipos de negócio. Isso. Não é uma matemática, não é uma coisa exata. Todos eles têm um risco. Todos eles têm risco. Todos eles têm risco, tem prós, tem contras. Você vai pesar os prós e os contras e você vai ver se cabe você assumir aquele risco daquela forma ou se você tenta uma abordagem diferente. Pode ser que o nosso não dê certo, pode ser que o do outro não dê certo, pode ser que o nosso dê muito certo e o do outro dê muito certo. Para vocês terem uma ideia a princípio, por isso que é difícil pra gente falar, né? Assim, quando acho que foi o Messi que me falou a primeira vez, que ele falou mais ou menos por cima, assim, como era, eu falei, tá louco, coitado. Falei, tá doidão. Falei, tá louco, vai, nossa, coitado, o Messi vai se arroiar. Eu fiquei pensando, porque é muito diferente, foge muito do mesmo na nossa cabeça.
Então, quando a gente não entende o processo, é por isso que eu falo, às vezes a gente olha o modelo de negócio da outra pessoa e parece perfeito, nossa, sem erro nenhum e vai dar super certo, só que a gente não conhece o processo daquilo. Não é uma coisa, uma receita de bolo que você vai, beleza, 2 colheres, tal, você reproduziu 2 colheres, vai dar a mesma receita do que a dele. Não, né? É 2 pesos e 2 medidas, às vezes, para algumas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que às vezes você está escutando aí e fala assim: nossa, Eu vou fazer igual. da hora, fazer igual. Não faz que vai dar merda. Calma, né? Vem aqui conversar com eles antes. Saiba, né? saiba realmente, porque isso verdade. daqui que a gente falou nesses 10 minutos finais aqui, eu acho que a gente não conseguiu mensurar Não dá. Não tem 1% do que não é. tem 1% Né? do que é. 1% do trabalho que dá, do que está por trás de tudo Você isso. tem que ter Não pilar. tem, não tem 5% do que eu sei. Imagina do que é, porque É. a gente sabe de conversar com De vocês, conversar. mas de viver realmente é de vocês que saber sabem. os pilares, de você ter as dores, de você fazer uma pesquisa do público que você quer. Tem gente aqui que vem, que fala assim, não, eu quero pagar 4 meses antecipado. E a gente fala que não. E a pessoa vai para outro box. Mas a gente assumiu o risco de não ter esse tipo de pessoa, porque a gente tem um processo de venda diferente. Mas percebeu? Porque primeiro ele definiu o modelo de negócio e o público que ele queria atingir. Então ele sabe que esse público que quer fazer dessa forma não é o público deles. Então ele nem quer que essa pessoa chegue aqui só para ele ter uma renda a mais, mas a pessoa vai acabar dando problema do que solução. Exatamente. A coisa principal que vocês têm que ter, assim, tirando todo esse lance do investimento, tirando todo o planejamento, você tem que dar as ordens do seu negócio. Você não pode deixar o cliente fazer as regras do jogo. As regras quem dá é o dono. Vamos supor, você está jogando bola na rua, você está com a bola lá debaixo do braço. Se sair para lateral, vai cobrar com a mão ou com o pé, quem é o dono da bola que decide. Ah, mas eu queria cobrar lateral com a mão na rua. Não vai. Se você for jogar comigo, você não vai. Senão tá daqui feliz, a bola vai embora pra cá. Se você não tá feliz, vá buscar felicidade em outro lugar. Mas quem tá aqui vai jogar conforme esse jogo. E porque as coisas têm que dar certo dessa forma. Aqui a música toca de um jeito e a dança é do jeito que é a música. Não vem querer tocar outra música Outra aqui. música que não vai. É aquela história que às vezes as pessoas confundem muito, né? Ah, o cliente tem sempre razão. Porra. Você tem que não tratar bem. Não é bem assim, gente, né? Tá muito... Uma coisa é você tratar bem, oferecer um melhor serviço, outra coisa é ele ter sempre razão. Mesmo porque tudo que foi pensado, tudo isso que a gente falou, tem como foco o cliente. Sim. Só que é o cliente que vocês querem ter. Teve Não é qualquer cliente. Teve uma cliente que veio aqui e falou assim, Rafa, mas eu quero fechar, mas depende de você. Ele falou, depende de mim? Como assim? Ela, não, depende de você. Ele falou, não, vem cá. O que depende de mim? Você tem alguma coisa para reclamar do espaço? Não, o espaço é lindo. Do vestiário. O vestiário é maravilhoso. Quem veio aqui na Carrui, cara, parece vestiário de shopping, banheiro de shopping. É lindo. Dá vontade de você... Deixa quieto. A aula do Messi é boa? Nossa, um mês eu fiz bastante coisa. Os horários estão bons? Estão. Tem lugar para estacionar? Tem. Ela falou, então, tudo que depende de mim, eu fiz. Agora depende de você valorizar o que está sendo feito por você. Sim. Então, não depende mais de mim, depende de você entrar. Porque a pessoa queria desconto. E aqui, assim, a gente dá 8% de desconto para pessoas que vêm com a família, acima de 3 pessoas, você ganha 8% de desconto. Ou quando vem pacotes de pessoas que vêm de outros lugares, ou empresarial que tem um desconto maior. Alguns pontos, mas vou pagar 4 meses, quanto você vai me dar desconto? Nada. É mais fácil você pagar mensalmente. Porque as pessoas estão acostumadas a pensar dessa forma de que, se eu pago o anual, eu tenho desconto de tantos %. E aqui a gente não tem um pacote anual, então não faz sentido a gente dar desconto, né? Sim. O nosso mensal é metade do anual, metade do mensal dos outros lugares, que a galera quer amarrar com o contrato. Tá errado eles? Estão errados eles? Não estão errados, mas são modelos de negócios totalmente diferentes. Show de bola. O papo ia longe se deixasse. Rapaz, se colocasse o Rafa aqui, ele quisesse dar uma aula. O Rafa fala, mano. Se a gente fala, o Rafa, puta que pariu. Mas ele fala com propriedade. Sim. Então, acho que é isso. A gente também já estourou o tempo. Pra variar.
Então tá bom. Junta 3 pessoas que falam pra cacete, a gente quer Mas espera o quê? se botar cerveja aqui, a gente fala Ixi, mais Maria! ainda. Hoje não, porque segunda-feira é um dia crítico. Segunda-feira, né? Pra Cerveja aqui, ó. Pra Tomando quem não cerveja. sabe, a gente tá gravando numa segunda-feira, tá? Mas o podcast sai toda sexta-feira. Então, é até isso, tá vendo? Planejamento de tudo. Que muita gente acha que, beleza, chega aqui, monta os microfoninhos e vamos. É muito mais embaixo o buraco aí. As perguntas e tal, tem tudo isso. Então, beleza, gente. Então, ficamos por aqui. Algum comentário final? Planejem-se. Senão vocês vão ter que abrir seu próprio negócio para manter seu negócio aberto. Ele tinha que fechar com a frase clássica. Chave de ouro. Vai ser a headline aqui. Assim, ó. Cuidado para não abrir seu próprio negócio. Cuidado para não ter que abrir seu próprio negócio para manter seu próprio negócio. Exatamente. Ai, Jesus. Boa, Kaique. Coloca essa daí. A gente já matou a headline para você. Beleza. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Até a Valeu. próxima.